Filhos da Pauta Livre. Ándale, ándale. No, all trigger because why? Don't bother bring your guns to town. You're sick and tired of the fool. Just move to the hip-hop sound. Have mercy. Bom dia, boa tarde, boa noite, no ar mais um... Filhos da Pauta Livre! Filhos da Pauta Livre, ó, nova fase. Programa com quadros novos, entrevistas inéditas, exclusivas. Além disso, aliás, né, hoje nós temos uma entrevista sensacional, né, com um dos monstros do jornalismo esportivo hoje, na atualidade. Nós estamos falando de Tomás Rafael. Tomás Rafael da Transamérica, né? E hoje o nosso repórter oculto trocou uma ideia com o Tomás Rafael e a gente vai colocar no ar daqui a pouquinho pra você. Sem falar também que nós temos um quadro novo chamado Deixa Eu Falar Filho da Pauta, que daqui a pouco você vai saber como funciona. Eu sou o Wilson Gomes, ao meu lado eu tenho o Paulo Oliveira, a Carol Vicenzi, o Hudson Rodrigues e o Mano Brusqueto pra apresentar pra vocês. De Salve, novo, salve, mano, mano. aqui. Fica de Cadê boa o aí, Ronaldo? coisinha. O Ronaldo não pôde vir aí, mano. Ele foi numa exposição de carrinho da Hot Wheels, tá ligado? Falou. Tá, Ele não foi me chamou, senador, meu. Mas eu tô aqui pra representar o maluco e vamos em filme Só forte. pra variar, né, você aqui. Um compromisso É nóis. muito importante, né? Com certeza, mano. Legal, então vamos dar andamento ao programa, vamos às notícias. As notícias mais importantes da semana você ouve aqui. Filhos da Pauta Livre. Legal, Paulo, eu dei uma passadinha pela Barra Funda, pelos lados do Parque Antártica, eu tô meio resfriado, cara, isso é sintoma, isso é sinal de vírus da gripe suína? É, Wilson, pode ser, viu? Porque o mundo todo está sob influenza da gripe suína. Olha, já são 61 os casos de morte confirmada por essa pandemia. E o Brasil já confirmou alguns casos, inclusive tem alguns pacientes internados em hospitais sob observação, alguns já se internaram e já foram dispensados, mas o mundo todo está em alerta aí por causa dessa gripe. Até os times do México foram excluídos da Copa Libertadores por causa da ameaça da gripe suína. Inclusive, a gente vai falar isso do esporte daqui a pouco, mas teve casos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro teve focos, né, dessa gripe da suína. Tem muita gente tendo foco muita gente tendo foco boa, gente. Tem muitos lugares que já tem casos confirmados de gripe suína. Mas, gente, não tenham pânico, calma, não priemos cânico, porque isso é uma coisinha de nada. Você sabe como se pega a gripe suína, Wilson? Como a gente faz isso? Eu não sei. Olha, eu também não sei, mas tem uma pessoa que vai explicar pra gente. O nosso querido governador José Serra, que já foi ministro da Saúde, vai explicar pra gente como é que se transmite a gripe suína e os cuidados que a gente tem que tomar. Ouve aí. Ela é transmitida dos porquinhos para as pessoas só quando eles espirram ou quando a pessoa chega lá perto do nariz do porco. Portanto, uma providência elementar é não ficar perto de porquinho algum, é não ficar perto de porquinho algum, é não ficar perto de porquinho algum. Muito bem, você ouviu aí o nosso excelentíssimo governador de São Paulo. Mudando de assunto, agora nós vamos falar do Senado, Brasília, voando ao Cerrado. Nós estamos indo para Brasília. Paulo, explica pra gente o que aconteceu essa semana. Mais um escândalo no Senado. Tá uma coisa de louco esse Brasil. Esse Brasil brasileiro, essa Brasília. Fala pra gente essa capital, o que tá acontecendo? Vamos indo pra Brasília, que nesse país lugar melhor não há. Mas antes de falar do Senado, eu vou dar uma faladinha aqui do caso Moraes e Moreira. Não é música não, gente. É o caso do senador Sérgio Moraes, que era relator da CPI do caso Edmar Moreira. Vocês lembram do Edmar Moreira? Aquele que tem um castelinho humilde lá em Minas Gerais, avaliados em poucos 25 milhões de reais. Quase nada pra gente. Junto em 2 meses isso. Claro, 2 meses de serviços, sem gastar muito, porque a gente economiza um pouquinho, já pode comprar. Mas... E você pode comprar no baú também. Você para de me imitar, sai pra lá. Sai pra lá. Mas então, o Sérgio Moraes era o ex-relator da CPI porque ele foi deposto, né? Ele, semana passada, disse que o Edmar Moreira tava sendo boi de piranha. Tava meio pegando no pé dele ali de propósito pra jogar pra imprensa. Aí ele disse a felicíssima frase: eu estou me lixando para a opinião pública. Vocês batem na gente, mas o povo nos reelege. Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí.
Aí depois dessa frase infeliz, né, criou-se um rebuliço, ele tentou se explicar várias vezes, não conseguiu, e ele foi afastado, inclusive, da CPI. Aí ele disse o seguinte lá, fez chantagem emocional com o presidente da CPI, meteu os pés pelas mãos, pediu desculpas, mas disse, minha frase, não abro mão dela não. E o novo relator dessa CPI é o petista Nazareno Fonteles. Ele e o presidente, viu, gente, são os pizzaiolos, porque essa CPI aí não sai nada, já tá praticamente marcado. Mas então a fornada já está marcada, né? Pizzas de quê? O que vocês vão preferir Pode hoje? comprar o vinho que a pizza Mussarela, tá garantida. calabresa. Vamos lá. Falando em pizza, vamos falar do Senado. Mais pizza no Senado. Bom, no Senado as coisas também não vão bem não, viu, Wilson? Entre bate-bocas e exaltações foi instalada a CPI da Petrobras. CPI da Petrobras, vamos lá. Só que assim, tinha sido firmado um acordo entre os líderes do Senado para que não fosse instalada essa CPI. Só que uma certa pessoa autorizou a quebrar esse acordo e aí a oposição instalou a CPI. Essa pessoa foi ele, José Sarney. Ah, claro. Mas o imparcial José Sarney. O imparcial José Sarney, que inclusive essa semana passada o também senador Michel Salgado comentou sobre ele e falou o seguinte: olha, eu não entendo vocês, viu? O Ronaldo volta e todo mundo se emociona. O Rubinho volta e todo mundo aplaude. Aí o Sarney volta e vocês só criticam? Eu não entendo. Alguém aí entende? Esse povo é um rancoroso, povo que não... Olha, eu realmente não entendo o que você disse, tá? Entende? Mas Pelé, é Pelé ou Edson? Eu tô falando com quem? Não, você tá falando com o Edson, entende? Ah, perfeito. Mas eu queria falar com o Pelé. O Pelé não veio. Falando de Pelé, então, falando de Edson, vamos para os esportes. Vamos falar de esportes. Nos Filhos da Pauta Livre. Legal. Hudson trouxe as últimas informações do esporte. Campeonato Brasileiro começou, Libertadores está na reta final, Copa do Brasil está na reta final. O que você tem de notícias pra nós hoje? Isso aí, Wilson. Tô chegando aí. Um grande abraço a todos os ouvintes do Filhos da Pauta Livre. Libertadores. Nova fase, hein? Isso aí. Filhos da Pauta Livre, nova fase. Vamos lá. Tamo junto e tudo misturado. Tá certo. Sobre a Libertadores, Wilson. Manda. O Cruzeiro vai enfrentar o seu tricolor, hein? Eita, jogão, hein? Dois aí, jogaços de bola. Eu ainda acredito que dá São Paulo, mas mudando, como nós temos um jornalismo imparcial, vamos lá, manda. É isso aí. E no Brasileirão, que deu início na semana passada, né? Sim. O Coringão perdeu a primeira aí. Golaço do Nilmar, né? De placa. Vou te falar, viu? O Palmeiras começou bem, com o pé direito, né? Virando de 2-1 o jogo. Um jogo difícil contra o Curitiba. Curitiba é time difícil mesmo. Timão, Curitiba. Tá certo. Opa, peraí, vamos falar com respeito do Curitiba. É lógico. Tá, vamos lá. As coxas brancas vão ficar tristes com... E bravos Curitiba é um grande time. Perdão, gente. Não é Curitiba, é Coritiba. Co é sua cidade, tá? É isso aí. Valeu, Paulo. Manda. O tricolaço do Morumbi perdeu fora de casa, né, pro Fluminense. O jogo é injusto, né? Um chutaço de fora da área também. São Paulo mas... tá mudando de cor, né, Wilson? Que cor que tá ficando? Tá indo pra amarelo, né? Eu acho que se fosse pra rosa, ficaria melhor, tá? Ficaria mais bonito? Ficaria mais bonito. Legal. E o que mais você tem de notícias pra gente? E o Santos, né, o Santástico aí, que arrancou um empate difícil lá na casa do Grêmio, diante da sua torcida, empurrando lá o Grêmio numa ótima fase aí na Libertadores. Foi 1-1, Molina, que tava pra sair do Santos, meteu um golaço lá e a diretoria resolveu segurar o Molina aí no clube, viu, Wilson? Tá certo. Pelo menos arrancaram um empate contra o Grêmio, não é um resultado muito ruim, não, né, Wilson? Não, muito pelo contrário, é um ótimo resultado. Diante da fase do Grêmio, um bom time montado aí, uma ótima estrutura. Tá bem na Libertadores, muito né? Bem. Então passou também pra próxima fase na Libertadores. Só brasileiros, então, e o Boca Juniors, né? O nosso temor é o Boca Juniors na Libertadores. Isso aí, o Boca é o único que ainda não definiu aí quem ele vai enfrentar na próxima fase na Libertadores, tá? Ele ainda vai jogar o jogo de volta aí. Ainda tem ainda mais um jogo pra decidir. Libertadores que nada, eu quero saber da Copa do Brasil, que é um torneio muito mais importante que essa coisa aqui. Tá certo. Copa do Brasil, que quem está na Copa do Brasil é o Corinthians. Salve, Internacional, Flamengo, os grandes times do Brasil, né? Aí você vê na Libertadores tem o Boyacá Chicó, esse é nome de time? Mas é que é aquela qualidade dos países latino-americanos do futebol, claro. Tudo bem, segue o truco, vai. Vamos lá, o que mais você tem de notícias do esporte pra gente, dos times grandes? Pois é, galera, na Copa do Brasil, o Curitiba foi o primeiro a passar de fase, né? Diante do primeiro jogo venceu a Ponte Preta e não teve muita dificuldade para empatar no Moisés Lucarelli, eliminou a Ponte Preta aí. Tá aguardando o vencedor de Flamengo e Inter, que tiveram
primeiro jogo aí, 0x0. 0x0. O jogo dos goleiros, né? Brusqueto tem algo aí, Brusqueto? Aí, aqui não é um brusqueto não, filho. Aqui não é um brusqueto não. Aqui é o Zezinho aí. Eu acho que o Flamengo aí tá se caminhando pra baixar essas coisas aí. Foi mal, Flamengo campeão da Copa do Brasil, então. É o meu maior... Eu tenho 2 sonhos na minha vida. Quais? Um é ver o Flamengo campeão Ixi, então não vai e o acontecer. outro é comprar uma motinha. Ah, tá certo. Tá certo. Manda lá no pique. É isso aí. E na outra chave, o Vasco, surpreendentemente, né? Que é o time que está sendo reestruturado esse ano, venceu o Vitória diante de uma goleada aí em São Januário, 4x0. Meteu 4 logo, que é pra... 4x0. Acho que não Jogo vai de ter volta não pro tem Vitória. como, não tem como reverter, né? É E difícil. O Vasco, confirmando aí a passagem dele, vai aguardar o vencedor de Corinthians e Fluminense, né? O Corinthians venceu o primeiro jogo aqui, pressionou, teve a bola o tempo inteiro, Legal. mas não, foi só 1x0, né? O jogo ainda, essa disputa ainda tá em aberto. Beleza. Então, já terminou? Encerrou esportes? Tá Não, terminado? Não, tem Wilson, mais coisas? tem Manda Eu aí queria então pra falar sobre gente. O palestra aqui, o Palmeiras. Sim. Que o grande Ademir da Guia sugeriu um busto pro Marcão, né? O Marcão que foi destaque essa semana aí na Libertadores, pegando tudo, até pensamento dos adversários, né? Ele pegou aí do esporte, né? Legal. Pô, mas o Marcos já é bonito pra caramba. Se colocar um silicone nele, vai ficar estranho, não vai não? Mas é um busto robusto, um busto robusto. É isso aí. E lembrando que esse busto aí foi sugerido pelo Ademir da Guia, um dos maiores ídolos do Palmeiras, né? Só que o estatuto do clube não permite isso. E o atual presidente aí, o Beluso, ele tá querendo mudar o estatuto. Ele propôs uma reunião aí pra mudança do estatuto para que... o estatuto diz que o Marcos tem que aposentar pelo Palmeiras. Pra poder ter um busto no Palmeiras. Isso aí. Os jogadores só que aposentam pelo Palmeiras que tem o busto lá. Legal. Então eles estão tentando mudar. Claro, o Marcos merece. Pelo que ele fez pelo Palmeiras, eu acho que merece mesmo um busto. Sem e dúvida. mesmo que mude esse estatuto, seria legal. E pelo que ele fez pelo Corinthians, ele merece e vocês sabem pra onde, né? É verdade, Paulo. Vamos lá, eu gosto muito do Marcos, viu? Eu também. Tenho uma simpatia muito grande por Eu ele. também, apesar de corintiano. Casa com ele, então, vai. Tá certo. Muda de assunto, passa. É isso aí. O Coringão hoje aí entrou pela briga, né, na verdade, pelo Ronaldinho Gaúcho com o tricolor do Morumbi e o Flamengo. Estão disputando aí o Ronaldinho Gaúcho. O irmão dele, o Assis, não descartou a possibilidade dele atuar aqui no Brasil. Legal, então quer dizer que pode chegar mais uma estrela do internacional, né? Isso aí. Foi 2 vezes ou 3 vezes melhor do mundo, o Ronaldinho. Pode vir para parar num time brasileiro que é muito importante pro futebol brasileiro, né? Mas você sabe, o futebol brasileiro tá parecendo Via Láctea, né? Cheio de estrela cadente, né? Mas Os caras só vêm quando... Com exceção Quando do estão Ronaldo, no fundo do poço, né? É verdade. Legal. Você tem mais uma notícia do Santos para falar? Tenho sim. O Rei Pelé, hoje foi anunciado aí que o Rei Pelé vai investir no Santos, fechou uma parceria com o Santos aí para alegria do nosso amigo santista René. E a empresa dele, a Pelé Esportes, vai estar injetando dinheiro no Santos aí a partir dessa data aí. Legal. Fórmula 1, você tem alguma coisa para falar? Tenho sim, Wilson. Notícia importante, né? Muito importante aí, tá meio complicado aí, né? A Ferrari foi a primeira a dizer que deixaria a Fórmula 1 se as regras não fossem mudadas, né? E a Red Bull, a BMW, a Sauber e a Toyota também cogitaram sair. E tudo isso por quê? No dia 30 de abril, o Conselho Mundial da FIA aprovou o teto orçamentário para 2010, que concede privilégios técnicos às equipes que enquadrarem-se aos gastos, né? No limite Sim. de 40 milhões de libras. Pouco dinheiro, né, Wilson? Oh, quase nada. Isso aí Cerca de 128 milhões de Caramba, reais. meu. Tá bom, Paulo? Tá nada. Não quero esse dinheiro, não. Pra quê? Eu dei de caixinha pro manobrista. Daria muita no cachaça estacionamento. isso daí, hein? Muita cachaça isso daí, ó. Cachaça bastante? Dá pra aproveitar bastante, hein? Legal. Legal, então. E tem mais alguma coisa falando de Fórmula 1? Tem sim, Wilson. Agora é a francesa Renault que engrossa o coro dos descontentes aí. Critica a FIA, o Flávio Briatore, e diz que o time sairá de 2010, do Mundial de 2010, se o teto não for revogado. Legal, vamos falar agora. Mano, fala pra mim da quebrada. Como é que é os esportes na quebrada lá, mano? Aí, mano, o bagulho lá pega, meu. Esse fim de semana aí, pra vocês terem uma ideia, nós fizemos um campeonato, aquele festival ali, patrocinado pela quitanda lá do Agonias lá. Quitanda de quem? Do Adonias lá, mano. O cara é Adonias, firmeza legal. lá, o cara pãozinho lá. patrocina todo o festival. Isso aí, umas tubaínas lá, tudo lá. Tudo que na, nós compra lá. tudo na faixa, né? Então, aí jogamos lá, tal, vários times jogando, buscando lá o prêmio e tal. O bagulho rolou, o bagulho foi muito legal. sinistro lá. Então, mas valeu o troféu?
Não é troféu, cara. Era um frango. Um frango? Mas vale Mas a era, pena. mas cara. era um frango pra cada um? Não, era um frango só e tava vivo, né? O ruim foi que ele fugiu no final, mas... Virou outro esporte, correr atrás do frango. Virou outro esporte, na verdade 2, né? Porque Quais? metade corria atrás do frango e metade corria da polícia. Porque ela viu um monte de nego correndo e ia atrás, né? Pensando que os caras estavam roubando algum bagulho. Mas esses frangos eram roubados ou eram comprados? Cara, nenhum dos dois. A cerca do vizinho abriu sozinha. Sem ninguém pra arrombá-la. A cerca abriu sozinha lá e... Aí o frango fugiu, né? A gente pegou lá, mas o bagulho foi louco, hein, cara? Vale a pena lá, qualquer dia lá. Chama até a coisinha pra colar lá. Ô, Vai chamar a coisinha você também? acha que eu vou lá pra tuas quebradas? Você tá maluco, Você não né? quer participar do festival da quebrada do Você vai fazer sucesso lá com o frango. Ok. Você me paga quanto? Ela vai correr vamos atrás do negociar frango, aí. mano. A gente tá precisando de alguém pra cozinhar o frango lá, né? Não, querida, eu não cozinho, desculpa. É uma mulher moderna. Serve pra Lógico. nada, viu? Uma mulher Oh, moderna que hoje ela nossa. cuida das finanças da Eu família. já te falei, né, Brusqueta, que um dia você vai se arrepender de tudo que você fala de mim. Serve pra... Cadê aquela outra mocinha lá? Aquela lá, assim, essa daí não serve pra nada, não. É assim, vai... Ah, não, beleza. Legal, então agora nós vamos falar de um quadro novo que nós implantamos, que nós trouxemos pro programa, que é o quadro Deixa Eu Falar, Filho da Pauta. Tô falando que o nosso programa tá em nova fase, tá tudo novo, ó. Deixa eu falar, Filho da Pauta é o novo quadro que nós temos aqui. Ele consiste no seguinte, a gente vai sair na faculdade falando com todo mundo, buscando opiniões e todo mundo vai expressar, vai falar o que quiser. Hoje quem falou foi o Osmar Gomes, do primeiro ano de Rádio e TV, inclusive coincidência é da nossa sala, né? Imagina, coincidência, que é isso? É um jornalismo sério, consistente, não temos tendências, né? Então vamos ouvir aí o que o Osmar Gomes falou. Solta. Liberdade de expressão. Deixa eu falar, filha da expressão. Meu nome é Osmar Gomes, sou do primeiro ano de Rádio e TV. Eu fico indignado com as pessoas que falam em paz, mas não praticam a paz. A paz é individual, pra gente atingir a paz coletiva, todos têm que participar. Muito bem, você ouviu aí um quadro novo, esse quadro a partir de hoje vai fazer parte do programa e agora nós vamos para o entretenimento. Vamos falar Mas do olha, chefe? eu cheguei, vamos falar do SBT. E olha só, Fala aí, Carol. Mais uma do senhor Silvio Santos. Manda, o que aconteceu dessa vez? Nessa segunda-feira dessa semana agora, depois do programa da Hebe, como de praxe, vem o Jornal do SBT Jornal com do Carlos SBT. Nascimento, Claro. ok? Muita Jornal- formalidade. Claro, digno. Nos comerciais da Sim. doutora Hebe, foi anunciado que seria falada a reportagem, que seria contada sobre as enchentes que estão acontece tendo no Norte e no Norte, Nordeste. legal. Tudo bem, anunciaram umas 3, 4 vezes sobre as Então enchentes. todo mundo ficou preparado para Esperando assistir. as novidades, Legal, lógico. não, lógico. A gente precisa saber o que acontece no nosso país, né? Exatamente, só que o que aconteceu? O quê? A novela da Globo, Caminho das Índias, terminou 5 minutos mais cedo do que o esperado. Terminaram antes então a novela. E aí o Silvio Santos que- fez o quê? Fecha o jornal e entra com revelação pra competir com a tela quente. Mas mas é uma estratégia de audiência. Mas é claro, só que quem Mas saiu olha- perdendo nessa história foi A o população. telespectador, porque ele cortou a notícia das enchentes. Que todo mundo estava esperando ansiosamente para saber o Foi- que acontece no país. Foi um mico nacional, coisa básica. Meu Não Deus. é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu no Jornal da Globo também. Mas se tratando de Silvio Santos, você nunca Você pode sai esperar pra pouca lá que coisa. eu faço o que eu quiser na minha emissora. É Você verdade. sai pra lá. De acordo com a coluna Sim. do Flávio Rico no UOL, Hum. 3 ou 4 minutos a mais, que é o tempo máximo que essa matéria poderia ter, certamente não alteraria rigorosamente nada na ordem das coisas. Só que, como todos os dias, Revelação teve 5 pontos de audiência. Será que realmente influenciou Vale alguma a coisa? pena, né? Manda. Jornalismo é sério, tem que ser credibilizado, mas 5 minutos em televisão faz alguma diferença sim. Então, se a Revelação fez os mesmos 5 pontos, faria muito menos. Mas é uma porcaria fazer isso, né, com o telespectador que tá Não, esperando. lógico. O telespectador sai perdendo. Mas eu acho que a audiência não tem que entrar nesse período, porque a gente tá falando de telespectador. A cultura nacional está envolvida nisso. E eu né? acho, assim, opinião minha, Ah. Silvio Santos não precisava nem ter feito isso, porque passando American Pie, cara, ninguém ia assistir, né? Ah, talvez, né? Vamos Bom, lá, enfim, então. vamos lá. Vamos falar agora de quê? Falando de cinema, E cinema, eu sei... documentário sobre o Wilson Simonal. Meu xará. Vamos lá. Seu xará. Vamos lá, vamos falar do meu xará.
O documentário se chama Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei. E quem tá produzindo é o Cláudio Manuel, Micael Langer e Calvito Leal. E olha só, o filme estreia hoje, dia 15 de maio, e no dia 17, no domingo, vai ser exibido em Washington. Olha, que No interessante. Festival Real Time Brazil. Importante Não, isso. muito importante isso pro cinema Documentário. brasileiro. Legal. E um Tô ficando documentário- famoso. E um dos atrativos do filme é o depoimento de Rafael Viviani, que ele foi espancado pelo Simonal num episódio que impulsionou as acusações de que o cantor fora informante do regime militar, e ele realmente era, né? Ele foi o cagueta da história? Não diria cagueta, mas que ele fazia parte do Mas DOPS, era, fazia. era mesmo? Fazia mesmo? De acordo com minhas fontes internéticas, fazia. De Fidedignas. acordo com fontes minhas seguríssimas de Água de Lindóia, em 2002, 2 anos após a morte do cantor, foi comprovado que não há nenhuma prova que realmente aprove, né? Porque prova a prova, Que comprova. que ele... Que fale que ele fazia parte do DOPS. Exatamente. Bom, segundo Max de Castro e seu irmão Wilson Simoninha, que são filhos de Wilson Simonal, Simonal. eles assistiram, documentaram e preferiram não pedir pra cortar nada, porque pra eles tá bom. Faltou alguma coisa da vida pessoal dele, mas pra eles tava Pelo bom. menos tá falando do... Eles só do acharam Simonal, né? que a parte que o Rafael fala Uhum. ficou um pouco incompleta, porque não tem contra-argumento no fim do filme. Ah, então não teve essa oportunidade, né? De defenderem De se o defenderem, grande né? Wilson Simonal. Aumenta um pouquinho aí. Vamos curtir. E olha só, o filme conta com depoimentos de Pelé, Miele, Chico Anísio e Tony Tornado. E tem tudo pra ser bem elogiado pela crítica. Com Agora certeza, resta esperar, né? Não, vamos esperar, mas com certeza vai ser um grande sucesso. Falando de cinema ainda, você vai citar um outro filme que vai estrear hoje? Sim, está estreando hoje. Eu estou super ansiosa porque eu vou assisti-lo amanhã, que é o Anjos e Demônios. Anjos e Demônios. Me falaram, eu li uma coluna hoje, Filme que do me Sarney? falaram... que- Não, não, não. Não fala do Sarney que ele aparece. Pelo amor de Deus. Me falaram, eu na verdade eu li uma coluna hoje de que o Anjos e Demônios Aham. é uma continuação vaga do Código da Vinci. Isso é verdade? Bom, isso foi algum crítico que falou, porque na verdade não é que é uma continuação vaga. O que acontece? São duas histórias completamente diferentes. O Dan Brown escreveu primeiro Anjos e Demônios, só que o que aconteceu é que o Código da Vinci saiu no Brasil primeiro. Primeiro, então... Então, dá a ideia da continuação. Na realidade, o filme vai se passar alguns meses depois do término da história do Código da Vinci. Legal. Não, Entendeu? então não tem nada a ver o que foi citado Não, o hoje que que eu li. acontece... Fala, mano, o que você quer falar? Não, só uma coisinha. Coisinha, você vai assistir amanhã esse filme aí? Eu vou, por Você quê? que vai chamar ela pra... Não, não é isso não. Né? É só se você não ia muito entusiasmada não, porque no final o cara morre, tá? Ih, contou o final do filme. E agora? Não, querido, eu já li o livro, eu sei o que acontece, tá? E aí, mano? Ficou Convida sem ela pra resposta, assistir, né? mano. Convida ela pra assistir, mano. Mano, só se eu for o anjo, ela for o demônio. Depois dessa eu fiquei sem argumento, Muito mas boa. tudo bem. Continuando sobre Você- o filme. Você tá com sorte porque hoje eu tô de bom humor, beleza? Hoje ela está boazinha, mano. Hoje eu tô mas boazinha, eu não vou falar amanhã nada. você vai apanhar, cara. Se eu Não, fosse me você, espera, eu depois que corria. o programa terminar eu te cato. ok, ok. Ele te chama de demônio e você ainda vai dar uns pega nele? Eu Não, tô não sem é esse viu? te Pelo cato, amor de não. Veja, Não, veja. não, não, não. Isso é coisa de namorados, relacionamento, a gente não pode meter a colher, viu, Paulo? Bom, enfim, Desculpa, vamos falar desculpa, do filme. perdão. Não tem foco, pessoal. Foco no programa, vamos Cadê a falar do maçã? filme. Eu até esqueci o que eu tava falando. Enfim, vamos falar do filme. Vamos Bom, falar. O que tá acontecendo? Todo mundo sabe que a igreja tá querendo boicotar a O estreia filme. do filme. Claro. Não vão conseguir, obviamente, porque já teve sessão que já aconteceu, Já inclusive. aconteceu. É verdade. Até com ingressos esgotados, se você quer saber. O povo tava Mas correndo muito tá atrás. todo mundo. Então, é isso que eu Desde tava o pensando. começo do mês tá sendo vendido. A galera tá se movimentando, É né? verdade. Este filme não existe. Não existe este filme. Entorte Ok, meu dedo, Quevedo. padre. Entorte meu Deus este filme. Bom, Legal. aí o que acontece? Nas gravações, eles precisariam usar, assim, algumas locações de igreja. Por quê? A história se passa durante o conclave para eleger um novo papa. Tá. E o que acontece é que o Robert Landon, que é o protagonista da história, ele é chamado para resolver os assassinatos que os Illuminati, que é uma seita que é contra a igreja, tá provocando por causa da antimatéria, que aí é uma parte mais física do filme. E, enfim, quem assistir vai saber. Legal. Aí o que acontece? A igreja tava querendo... Não deixou eles filmarem.
nessas locações. Não teve acesso. Por causa deles tratarem dessa seita e também por causa de um outro fato que é citado no livro, mas que nenhum site assim mais conhecido falou, que eu também não vou falar, porque é um detalhe que tá cutucando muito mais a igreja do que falar da seita. Então é um filme muito polêmico, ainda tem muita polêmica pra rolar, né? Mas aí é uma coisa simples de ser informada. Por exemplo, Carol, você começa a namorar uma pessoa e essa pessoa detesta a sua mãe. Realiza a situação. De repente a pessoa até detesta você e você pensa no mocinho aqui do lado. Nossa. Você leva essa pessoa na sua casa? Não. Então o Vaticano também não vai abrir as portas pra alguém que vai falar mal da igreja dentro da igreja, né? É simples, gente. É só mas isso. é uma característica do Dan Brown, né? Não falar mal da igreja, mas ir contra alguns princípios. É só uma questão de princípios e argumentos. Bom, é verdade. Legal, e aí, tem mais alguma coisa de entretenimento pra gente? Não, por hoje é só, Encerrou? pessoal. Entretenimento, entanto, nós vamos falar agora. Nós tivemos uma conversa, o nosso repórter oculto foi até os estúdios da Transamérica fazer uma entrevista com o monstro do jornalismo esportivo hoje, na atualidade. Estamos falando de Tomás Rafael. Foi feita uma entrevista com ele nos estúdios da Transamérica e nós vamos ouvir agora pra você, na íntegra, o que ele falou. Deu dicas importantes, hein? Então escuta com atenção essa entrevista com o Tomás Rafael. Estamos começando mais uma grande entrevista aqui dos Filhos da Pauta Livre. E dessa vez estamos com o grande radialista Tomás Rafael, aqui da Transamérica. Boa noite, Tomás. Boa noite, Renê. Muito obrigado pelo grande radialista, não tão grande assim. Eu que agradeço por estar ajudando aqui o nosso humilde programa. Tomás, para começar, eu gostaria de saber aí aquela pergunta que é sempre a pergunta padrão, inicial. Como você começou sua carreira, onde você começou? Conta um pouco aqui pra gente. Eu diria que eu comecei sonhando, né? Acho que como todo mundo... na sua sala, como todo aspirante a jornalista, como todo sonhador, né? Eu, de criança, já era apaixonado por rádio. Inclusive, nessa semana, você já deve ter visto, René, eu coloquei no meu blog a minha, entre aspas, estreia no rádio. Com 14 anos, eu participando de um programa do Vanderlei Nogueira na Jovem Pan, narrando um gol. E sempre narrei na escola, nas aulas de educação física. Quando meu time perdia, eu ficava de fora, eu começava a narrar os jogos. Quando eu ficava de castigo em casa... narrava da janela do meu apartamento, os meus amigos jogando bola. Eles adoravam quando eu ficava de castigo, porque o jogo tinha mais emoção, né? Tinha narração. E foi assim, e gostava de ficar comentando os jogos com os amigos, né? Então, a minha paixão pelo rádio tem muito a ver também com a minha paixão pelo futebol. E foi assim, sonhando, que eu descobri talvez, não sei se um dom, mas descobri uma carreira, de repente, que eu poderia seguir. Resolvi fazer a faculdade de jornalismo, dei sorte de logo no primeiro ano já começar a trabalhar numa emissora que estava começando a apostar no futebol, que era a Band, e pude fazer uma Copa do Mundo muito cedo, com 18 anos, talvez o jornalista mais jovem de todos os tempos, brasileiro, a cobrir uma Copa do Mundo fora do Brasil, foi nos Estados Unidos em 94, e ao mesmo tempo que eu fui para a Copa, eu ainda estava engatinhando, trabalhando como redator, como produtor, fazendo tudo, né? Era um quebra-galho na rádio. E depois de 3 anos veio o Éder Luiz com a equipe dele para a Band FM. Eu já estava na Band FM com um projeto parecido de futebol, só que com a chegada do Éder o projeto cresceu muito. E aí, a partir daí, pelo menos nesse mundinho, né, nesse micro-universo chamado rádio, eu comecei a deslanchar, graças a Deus. E, Tomás, você até falou que estava fazendo um curso de jornalismo quando foi chamado para a Band. Muitas pessoas começam esse curso, inclusive o que eu estou fazendo de rádio e TV, pensando que só o diploma já vai ter um lugar, já vai ter o sucesso. Qual uma dica assim, que você daria para o pessoal que está começando agora, para ir com calma, que não é bem assim? Sem dúvida, né? Não é só o diploma que vai te ajudar e muitas vezes o diploma na parte teórica nem te ajuda tanto assim, né? Depende muito do curso, depende muito da faculdade. Hoje em dia, os cursos de jornalismo, eu não sou tão velho assim, mas há 15 anos, os cursos de jornalismo, pelo menos o que eu fiz, e algumas faculdades alguns amigos meus que cursaram outras faculdades, pelo que eles me falaram, também os cursos eram meio defasados. Para você ter uma ideia, em 94, no meu primeiro ano de jornalismo, eu tive aula de taquigrafia, né? Eles chamavam de grafotécnica, né? Plena era digital, finalzinho de século XX, e eu aprendendo a fazer rabiscos, né? Eu tô falando aqui, você não tá fazendo rabisco, você tá gravando a entrevista comigo num gravador digital. Em 1994 a gente ainda talvez não tinha gravadores digitais pequenos como o seu, mas já estava encaminhando para esse processo, nós já tínhamos gravadores da maior qualidade e eu aprendendo grafotécnica. Então o curso de jornalismo na Casper Libero de 94 a 97 me decepcionou muito. Hoje a faculdade está muito mais moderna, tenho certeza que a Uniban
tem um curso também muito mais moderno do que eu tive em 94, então eu acho que você tem que tirar proveito da experiência dos professores. Eu acho que aquelas aulas no jornalismo e nos cursos de rádio e TV, por exemplo, que tem bate-papo, você tem que tirar muito proveito da experiência, do que o professor já fez, de dificuldades que o professor enfrentou. Acho que esse tipo de background que o professor tem, que ele pode oferecer para você durante a aula, eu acho muito interessante. Além de você treinar, no caso da faculdade de jornalismo, o texto, se bem que para a rádio e TV é muito importante você ter um texto bom também, eu acho que você tem que tirar proveito, sugar ao máximo a capacidade dos professores, da estrutura da faculdade, né, em estúdios e coisa assim da faculdade, mas você tem que, paralelamente a tudo isso, estar se preparando de outras maneiras, estar lendo muito. E quando eu digo ler, não é só ler livros, isso é importante também, ler revistas, mas você está antenado com o que está acontecendo no mundo, né? Ler as notícias, saber o que está acontecendo no teu país, fora do teu país. Eu acho muito bacana quando, mesmo num programa de futebol, surge um assunto, por exemplo, sobre política, sobre cinema, sobre artes em geral, e eu posso desenvolver esse assunto com o entrevistado. A gente pode falar, por exemplo, eu vou entrevistar um jogador brasileiro que está atuando na Espanha, e a gente pode falar um pouco da cultura local. Então eu acho que quanto mais você saber, quanto mais você souber, melhor dizendo, o saber é muito importante. Quanto mais você souber, melhor para você desenvolver a tua carreira. Então eu acho, o meu conselho é esse. Aprender o máximo na faculdade, ler bastante, ser uma pessoa bem informada e principalmente começar a se enfiar. Você, por exemplo, está conhecendo um monte de gente, só nesse seu convívio como ouvinte do Galera Gol, dos programas da Transamérica. Eu acho importante os estudantes de jornalismo, e desculpa me alongar na pergunta, mas eu acho isso, na resposta, mas eu acho isso muito importante, você tentar um estágio ainda no começo da faculdade, nem que seja num jornal de bairro pequenininho, humilde, mas nesse jornal de bairro você provavelmente vai ganhar uma credencial para começar a cobrir eventos e vai dar as caras e vai conhecer outras pessoas, vai conhecer profissionais da área, enfim, e aí isso vai de repente possibilitar convites no futuro. Eu acho que o importante é você ir se metendo, sabe, ser curioso, e um bom jornalista tem que ser curioso também. E, Tomás, na sua carreira, tirando a Copa do Mundo, qual foi a maior emoção assim, que você já teve? Olha, assim, Copa do Mundo é um negócio à parte, né? Eu fiz a Copa de 98 na França também, e apesar de 2002 e 2006 eu não ter viajado para a Alemanha e para o Japão e a Coreia, eu participei de muitas transmissões no estúdio aqui no Brasil, né? Fazendo programas pós-jogo, então você se envolve mesmo, é uma emoção muito grande. O Mundial da FIFA em 2000 foi muito legal, né? Muitos torcedores rivais do Corinthians ridicularizam essa conquista, mas não vou entrar aqui na questão, mas do ponto de vista de organização de estrutura, eu que tinha coberto já 2 Copas do Mundo, né? Fiz a de 94 e a de 98 em loco, depois eu fiz 2 anos depois a do Brasil, o Mundial de Clubes do Brasil, era exatamente igual. O centro de imprensa, a credencial, a maneira como os repórteres tinham que se portar, exatamente como uma Copa do Mundo. Então aquela foi, na verdade, do ponto de vista estrutural, a primeira Copa do Mundo de clubes. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, organizada pela FIFA. E esse foi também um campeonato muito legal. Eu fiz 3 jogos do Corinthians no Morumbi e os jogos do Real Madrid no Morumbi também, vendo Fábio, Roberto Carlos, Raul, Anelka, Sidorf, Redondo, tantos jogadores importantes. Foi muito bacana também, além de narrar provas de Fórmula 1, Interlagos. Foram vários momentos, decisões de Campeonato Brasileiro, fazendo programa pós-jogo, então comentando jogos. Recentemente eu estava comentando o jogo Corinthians e Tumbiara, a estreia do Ronaldo. Foi um momento muito emocionante quando o Ronaldo entrou no segundo tempo, né? Você pareceu aquela velha história de se beliscar para ver se você não está sonhando, mesmo o Ronaldo gordo e tal, mas era o Ronaldo, o fenômeno, artilheiro de todas as Copas, vestindo a camisa do Corinthians, entrando num jogo contra o Itumbiara pela Copa do Brasil. Foi um negócio diferente. Então, graças a Deus foram muitas emoções aí nos últimos anos, plagiando o Roberto Carlos, né? Muitas das emoções. E, Tomás, só para finalizar, essa não pode faltar. Qual é a capital do Timor-Leste? A capital do Timor-Leste, que é o país mais novo aí, reconhecido pela ONU, junto com Montenegro, é Dili. Tô certo? Eu absolvo dessa parte. Tomás, queria agradecer aqui pela entrevista. Muito obrigado por estar ajudando a gente que ainda está começando. E quem sabe no futuro aí a gente não tá lado a lado. Legal, com toda certeza. Esses são os meus votos para você e para todos os seus colegas e professores aí da Uniban. Muito sucesso, um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando para todos vocês.
Obrigado. Legal, então você curtiu a entrevista com o Tomás Rafael, jornalista esportivo da Transamérica. Você curtiu? Eu sabia que você ia gostar. E tem muito mais por aí, você pode aguardar os próximos programas que você vai ter surpresas exclusivas, inéditas, entrevistas bombásticas. O programa está mudando, nova fase do Filhos da Pauta Livre. Legal, vamos encerrar. Eu quero agradecer então ao Tomás Rafael pelo tempo disponibilizado pra gente, por aguentar o nosso repórter oculto enchendo o saco dele lá. Muito obrigado, Tomás. Quero agradecer também a coordenadora dos cursos de comunicação da Uniban, a Daniela. A Daniela tá dando uma força pra gente, tá nos ajudando, auxiliando. Daniela, muito obrigado. Vai aquele abraço pra você. Legal, e esse foi mais um Filhos da Pauta Livre. Bom dia, boa tarde e boa noite pra você.